Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Chique na Web. A mensagem de Deus para o seu coração está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Hoje mais um dia do Círculo de Oração Online. A mensagem da Palavra de Deus diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul foi escolhido pelo Senhor. Ele, entre todos os homens de Israel, Deus o escolheu. O Senhor escolheu Saul quando ele estava à procura das jumentas de seu pai que haviam se extraviado. Saul estava procurando as jumentas quando o profeta Samuel chegou até ele. Diz a palavra do Senhor que Saul, ele queria saber onde se encontravam as jumentas de seu pai. E o seu servo, que estava junto com ele, que havia saído para procurar as jumentas, relata a palavra do Senhor, que falou para ele de um profeta em Israel. E quando foram até o profeta Samuel falou com Saul acerca de Deus ter lhe escolhido para se assentar sobre o trono em Israel. O Senhor entre todos escolheu Saul. E a palavra de Deus diz que quando Deus o escolheu, o Espírito de Deus se apossou de Davi, de Saul, melhor dizendo. O Espírito de Deus o envolveu e o tornou em um outro homem.
Relata a palavra do Senhor que Deus foi com Saul, porque em todas as batalhas, pelejas que o rei Saul, ele saía para batalhar, para pelejar contra os inimigos, ele voltava, sempre voltava vitorioso. Era o Senhor com ele. Ele tinha em sua vida o Espírito de Deus, a unção de Deus. Ele se tornou um homem diferente a partir do momento que o Espírito de Deus o envolveu. A partir do momento que ele recebeu a unção do próprio Deus. Mas diz a palavra de Deus que esse homem escolhido, ungido, mas ele entrou por um outro caminho, o caminho da desobediência. Muitos podem estar agora comentando, perguntando como Saul, que era ungido, tinha o Espírito de Deus, ele entrou para o caminho da desobediência. O homem ou a mulher, entenda bem, pode ser escolhido por Deus, mas quando ele entra para o caminho da desobediência, ele entra para um caminho que não agrada ao Senhor, ele está se distanciando de Deus. Quando ele entra para o caminho da desobediência, quando peca contra Deus, então o Senhor se afasta dessa pessoa. O pecado, diz a palavra do Senhor, faz divisão entre o homem e Deus. Não é que o Senhor quer se afastar do homem, mas o pecado cometido pelo homem o distancia de Deus. É o pecado que o homem comete, é o caminho da iniquidade para o qual o homem entra, o homem, a mulher, então isso distancia de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Tinha unção, tinha o Espírito de Deus, mas ele entrou para o caminho da desobediência. E entrando para o caminho da desobediência, fez-se então como uma barreira, uma muralha. O pecado o fez se distanciar de Deus. Na sua vida não havia mais o Espírito de Deus, a unção de Deus. E diz a palavra do Senhor que quando o Senhor falou com ele para que destruísse seus inimigos, seus adversários, não deixasse ninguém. Mas relata a palavra do Senhor que ele poupou a vida do rei e ainda levou os despojos, levou os animais. Diz bem claro a palavra do Senhor que era para ser destruído tudo que havia naquele lugar. Tudo que havia, eram todos os amalequitas e tudo. Era o rei, era o povo, era tudo que pertencia àquele povo, porque era abominável aos olhos do Senhor. Era um povo que não quis se voltar para Deus. Então relata a palavra do Senhor que Saul, o rei Saul, não obedeceu. Ele desobedeceu ao Senhor, desagradou a Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra ele. Relata a palavra de Deus que o Senhor ele falou com seu servo, o profeta Samuel. E Samuel então foi até Saul para entregar a ele o recado da parte de Deus. Deus não estava se agradando do que Saul havia feito, porque Saul não havia lhe obedecido. E quando Samuel falou com ele, a palavra do Senhor diz que Saul, ele tentou se justificar dizendo que os despojos, os animais, era para sacrificar a Deus. Então Samuel disse a ele que o Senhor se agrada mais, o Senhor se agrada da obediência.
se agrada mais da obediência do que do sacrifício. O Senhor não estava querendo de Saul e nem do povo de Israel sacrifício, mas sim a obediência. E ele, como líder do povo, ele para quem Deus havia falado, com quem Deus havia falado, para que destruísse tudo, os amalequitas, o rei e tudo que eles possuíam. E Saul não obedeceu. E a palavra do Senhor diz que a desobediência é uma rebelião contra Deus. É como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Devido à forma de Saul proceder de uma forma que não agradou a Deus, então o Senhor disse ao profeta Samuel para que transmitisse o recado ao rei Saul. O Senhor o estava tirando do trono de Israel. Da mesma forma que ele havia rejeitado a Deus, o desobedecendo, o Senhor o estava rejeitando. Ele não mais se assentaria sobre o trono de Israel, não mais reinaria sobre o povo, porque o Senhor disse também ao profeta Samuel que já havia escolhido alguém, havia escolhido um homem que tinha o coração segundo o seu coração. O Senhor já havia escolhido outro, devido Saul não ter obedecido. E quando Saul falou com Samuel para que fosse com ele, para que pedisse a Deus, porque ele queria permanecer sobre o trono de Israel, então Saul segurou a beira da túnica do manto de Samuel e quando ele puxou, rasgou. Então o profeta disse a ele, o Senhor usando naquele momento, da mesma forma que a sua túnica, sua capa foi rasgada, dele estava sendo tirado o trono, o reino e dado a outro. Já tinha outro, Deus já havia escolhido outro por causa do procedimento errado de Saul. Um homem que tinha antes o Espírito de Deus, a unção de Deus, mas entrou para o caminho da desobediência e foi perdendo tudo. O principal que ele perdeu, não vamos dizer que seja o trono, mas sim a unção de Deus em sua vida. Porque um espírito, a partir dali, um espírito enviado da parte de Deus, o atormentava, ao ponto de Davi, o jovem Davi, ter que tocar a sua harpa, e então aquele espírito que o atormentava o deixava e ele sentia paz. Ele não tinha, Saul não tinha mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não estava mais em sua vida, a unção de Deus, ele perdeu tudo. Quando o homem perde a unção de Deus, ele perde tudo. Saul já não tinha mais nada. Mas Davi tinha a unção, ele tinha o Espírito de Deus que estava em sua vida. A unção que faz a diferença estava sobre Davi. Por isso ele tocava o seu instrumento, ele tocava a harpa e Saul sentia paz. Saul depois começou também a sentir inveja, ciúmes de Davi o perseguindo. Ele chegou a um ponto de total decadência, ao ponto de procurar uma feiticeira para consultar. Veja como, a que ponto chega a vida do homem, a vida da mulher, quando perde o Espírito de Deus, quando perde a unção de Deus, chega a total decadência. É assim que chegou a vida de Saul, a vida do escolhido, do ungido de Deus, quando entrou para o caminho da desobediência. Vamos agora falar com o Senhor.
através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, suplicamos nesta hora de oração. Meu Deus, conceda-nos a graça, o poder do teu Espírito Santo. E nos ensina, Deus, a obedecermos a Ti, a fazermos a Tua vontade. Não nos deixa, Senhor, distanciarmos da Tua presença. Ó Deus poderoso, não nos deixa entrarmos para o caminho da desobediência. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja em nossa vida, esteja a Tua unção, Tua graça, o Teu poder. Meu Deus, no nome de Jesus, nos conceda a unção que faz a diferença, a unção do Teu Espírito, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Você que está acompanhando esse vídeo, peço para você se inscrever nesse canal, deixa também o seu joinha e compartilhe para que outros recebam as mensagens da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.